Boa noite, sejam bem-vindos ao programa Contexto, que vai ao ar semanalmente pela sua rede Cidade Livre Comunicação Comunitária. Após o recesso do final do ano, o programa volta renovado e cheio de novidades, como vocês poderão conferir nos próximos blocos. Nessa primeira edição, estaremos recebendo o pré-candidato à Prefeitura de Rio Claro pelo PSB, Anderson Golucci. Receberemos também a secretária municipal de Educação, Heloísa do Carmo, que vai nos contar sobre sua participação na reunião realizada em Brasília para a discussão da Base Comum Curricular Nacional. Finalmente, e porque Rio Claro continua sendo a capital da alegria, estaremos fazendo uma matéria especial sobre as atividades carnavalescas que serão desenvolvidas na Praça 15 de Novembro e na Praça Dalva de Oliveira. Finalmente, e como Rio Claro continua sendo a capital da alegria, estaremos falando do Carnaval Rio-Clarense de 2016, que esse ano fará uma justa homenagem a Florize Sten, a rainha do Carnaval Rio-Clarense. Nós estamos recebendo hoje o meu amigo, companheiro de militância política e do PSB, Anderson Golucci. Boa noite, Anderson, seja bem-vindo. Boa noite, Pimentel. Eu primeiramente agradeço o convite, para mim é uma honra, também para a equipe do PSB, esse convite, e te parabenizo pelo seu programa, pela sua iniciativa. Com certeza, isso contribui muito para o crescimento político municipal. Parabéns. Zé. O Anderson, você tem uma militância política já, apesar de ser jovem, tem uma militância política significativa, você representa setores importantes, principalmente da Igreja Católica de Rio Claro. 2016 é um ano eleitoral. O Anderson pretende participar do processo? É lógico que vai participar de alguma forma. Qual que é o horizonte do Anderson aí para esse 2016? Como é que você vê o quadro municipal de eleições? Muita gente fala que Rio Claro precisa de renovação política, outros acham que é hora de experiência. Qual é a visão do Anderson sobre o assunto? Bom, Pimentel, eu acho que a visão, existe duas visões, a do Anderson e a do PSB, Então nós temos que separar essas questões e, sobretudo, respeitar, cada uma delas. Hoje nós vamos acompanhar o quê? A vontade popular. O que a população, de um certo modo, vem falando nas ruas de Rio Claro? Que a política precisa oxigenar. Não dá mais para a gente conviver. Infelizmente, Rio Claro hoje conta com dois grupos políticos. Então, esse grupo entra, nós sabemos quem serão os secretários. O outro grupo vence, nós também já saberemos, vou fazer uma previsão, quem serão as pessoas que irão participar diretamente da administração pública. A população não aguenta mais isso. Então, a gente escuta, a gente conversa com um, com o outro, e a gente percebe que a renovação ela é rica também para a evolução, para o progresso municipal. Então, a visão do Anderson é que exista para 2016 em Rio Claro essa oxigenação. Um grupo novo, sem vício e que faça a diferença política em Rio Claro. Você está falando que então o Anderson e de certa forma o PSB aposta na possibilidade da construção de uma terceira via dentro da cidade para, de certa forma, ganhando ou não ganhando a eleição, abrir uma possibilidade de a gente ter outros olhares, outras abordagens para solucionar os problemas da cidade. É isso que você está falando? É isso mesmo, Pimentel. Essa é a sua leitura e é aquilo que hoje nós comungamos. Então, a população hoje ela pede uma renovação. Eu falo que nem renovação, é uma esperança em um grupo a apresentar uma forma diferente de administrar Rio Claro a partir de 2017. E é isso que nós vamos construir com o PSB. O PSB pretende reunir grupos partidários que tenham a mesma visão e que queiram transformar Rio Claro de verdade, não somente em contos, não, mas de verdade. Fazer aquilo que o povo precisa. Certo.
o Anderson, você foi candidato a vice-prefeito na última eleição, a vice-prefeito na chapa encabeçada pelo ex-prefeito Cláudio Mauro, né? E apanhou bastante, né? Às vezes com justiça, muitas vezes, e a maioria das vezes, sem justiça. Eu estou falando do apanhar de ambos, inclusive. O Cláudio apanhou muito injustamente e muitas vezes justamente. Sim. Né? E eu faço essa pergunta para todos os meus convidados que têm alguma possibilidade. O Anderson tem coragem de ser o próximo prefeito de Rio Claro? Não, sem dúvida alguma. É não só a questão de ter coragem. Eu acho que Rio Claro precisa dessa transformação. Nós precisamos dessa ousadia. Rio Claro precisa de crescimento. Nós precisamos de progresso. E como que nós vamos fazer com que Rio Claro saia dessa masmorra se só existe uma troca-sucessão de um grupo com outro? Não existe novo, não existe esperança. Né? Existe, olha, esse administra de uma forma e esse de outra. Não, nós vamos ser uma opção de uma esperança e de uma renovação por fazer uma administração diferente, contundente e fazer com que o povo rio-clarense volte a sorrir. Ou seja, você me diz que se esse grupo que vocês pretendem construir coletivamente, falar assim, não, o candidato é o Golucci, você topa. E se esse grupo decidir, não, o candidato não é o Golucci, o candidato é o... vou falar um nome, vai. É o Lincoln Magalhães, é o Quintino. Eu estou falando alguns nomes que eu visualizo que podem participar dessa terceira via aí. Próprios setores do PT, do PMDB, que nesse momento a gente sabe vivem situações desconfortáveis. O Anderson também topa. É um projeto pessoal ou o Anderson vê mais a coisa como um projeto coletivo? Não, eu vejo a questão coletiva. Veja só. A questão até em expor o meu nome é porque eu acredito que dependendo do nome que vai representar esse grupo novo, nós não podemos falar que é novo, né? Raposa velha não vai dar fôlego novo. Né? Mas você não acha, por exemplo, assim, essa que é uma questão que tem me preocupado, inclusive eu já falei isso para muitas pessoas, assim, não está faltando um pouco também nessa hora, não, nacionalmente eu tenho certeza que está faltando. O Ulisses Guimarães faz uma falta danada na política nacional hoje, é uma velha raposa, era uma velha raposa. Será que o Rio Claro não precisa, assim, de ter uma pessoa que ao mesmo tempo possa ser o novo, mas ter experiência na coisa? Mesclar a experiência com a juventude, que foi o tema de 2002, você lembra perfeitamente. Né? Como você falou, nós apanhamos, mas o apanhar de 2012 também serviu para o nosso crescimento. Né? Mas nós vimos também que a experiência, dependendo como ela vier, vai causar um impacto negativo para Rio Claro. Né? Nós precisamos sim de uma linha de raciocínio novo, de um modo de administrar novo. A experiência ela pode contribuir desde que não prejudique, ou seja, que já não venha com laços do passado para fazer uma política futura. Né? Então, desde que venha uma pessoa dentro dessa ideologia, dentro desse compromisso em fazermos uma administração diferenciada para o Rio Claro, não tem problema nenhum qual será o nome. Eu estou dentro desse projeto. Mas é que até o presente momento, infelizmente, eu não estou vendo um nome que tenha esse objetivo, essa finalidade de fazer uma transformação no modo de administrar a Prefeitura de Rio Claro. Certo. O Golucci, eu sou uma pessoa que eu me julgo, depois de tantos anos de militância, eu me julgo uma pessoa bastante ponderada. Eu não sou daqueles que acham que o governo atual do prefeito do Aldimari é uma tragédia. Não é uma tragédia. Muitos dos problemas da cidade que existiam, em especial os relacionados à mobilidade urbana, e daí tem também muito dedo da Olga Salomão, que comandou a Secretaria de Mobilidade Urbana, foram resolvidos. Né? Eu costumo dizer que o Duco era o que se esperava, ele governou com cabeça de engenheiro, ele é engenheiro. Então, para ele governar é fazer obras. Né? Não vai conseguir fazer todas que a cidade precisa, mas muitas obras importantes foram feitas. Como seria esse novo modo de governar do Anderson? Qual a prioridade? Aonde você acha que o governo municipal hoje mais claudica
né? Só para a gente dar um pouquinho de risada, que esse termo claudicar é duro, de triste lembrança para a gente. Como? Qual o setor que merece uma atenção diferenciada, enfim? Sim. Veja, quando você fala da questão da administração do Du e da Olga, veja só, você pode ver, eu fui candidato a vice com o Cláudio em 2012, e em momento algum, publicamente, eu fiz uma oposição que fosse denegrir a imagem da atual administração pública. Não é essa a minha função, é a minha finalidade. Mesmo porque, Pimentel, eu respeito a votação popular. Eu respeito aquele que optou por votar no Du e na Olga. Então, eu seria suspeito se eu falasse que o governo do Du e da Olga é ruim para Rio Claro, né? Quando eu falo uma forma nova de administrar, ter um impulso, eu acho que a gente tem que ter seriedade na condução. Não que falte seriedade, não é isso. Mas eu falo que é um modo diferenciado de fazer política. Por exemplo, eu hoje, né, acredito que a prefeitura ela caminhe tranquilamente com um número bem menor de cargos comissionados, com um número bem menor de secretarias. Então nós podemos reduzir secretarias e, por consequência, os cargos em comissão, e aqueles que estão nos assistindo, comissão é aquele que é de livre nomeação, o prefeito vai lá, nomeia, tal, etc., né? E fazer uma destinação desse ajuste à área da saúde pública, investir na segurança, investir na educação. Em 2012, você lembra perfeitamente disso, nós tínhamos aproximadamente 1.200 crianças fora das creches. Temos quantas hoje? Hoje, não sei, se eu falar eu estou chutando, né? Mas eu acredito que está nessa casa também de 1.200 a 1.500. Se você pudesse fazer uma pergunta para a secretária da Educação de Rio Claro hoje, para a Heloísa, que ela deve também dar uma entrevista para a gente aqui. Sim. O que você perguntaria para a Heloísa? E depois eu vou fazer essa ponte, eu vou entregar para ela a tua pergunta. O que você perguntaria para a Heloísa? Não, eu perguntaria justamente essa questão. A minha maior preocupação hoje com relação à educação, uma delas, né, é reduzir esse número de crianças fora da creche. Por quê? Porque os pais precisam, né, colocar uma criança numa creche para trabalhar. Então eu gostaria de saber se houve, né, um empenho no sentido de resolver e de sanar esse déficit dos alunos fora da creche. Golucci, é assim, nós temos que reconhecer, inclusive, que Rio Claro tem um sistema educacional, principalmente aquele que é mantido pelo município, muito bom e que foi construído ao longo de décadas por vários governos, muitos prefeitos, apesar de todos os seus erros, né? Rio Claro tem uma educação boa, né? Já a saúde, nós sabemos que hoje realmente é um problema grave em Rio Claro. Mas também não é um problema grave só em Rio Claro. Isso, até porque eu já trabalhei na área de saúde e eu sei que saúde é o seguinte. Ele fala assim, não, mas tantos milhões para saúde. Não, saúde é um tipo de coisa que quanto mais você bota dinheiro, mais dinheiro você tem que pôr. E cada dia aparece um remédio novo, não sei o que, e o custo aumenta, e enfim, é um saco sem fundo, né? Como resolve o problema da saúde, sabendo que, muito pelo contrário, não vai ter mais dinheiro, vai ter menos dinheiro para resolver, né? Como é que resolve? Pimentel, como você falou bem, o problema da saúde não é só de Rio Claro. Então eu seria injusto se eu viesse aqui e culpasse a atual administração pela situação atual da saúde pública, tá? Nós vamos fazer uma pré-campanha sem precisar criticar quem quer que seja. Nós vamos fazer uma campanha limpa e honesta, inclusive em nossas propostas. Portanto, com relação à questão da saúde pública, o que eu vejo, por exemplo, é que nós precisamos sim dar uma atenção muito melhor aos nossos doentes. De que forma? Aumentando o número de atendimentos na saúde pública, né? Aumentando o número de unidades básicas, pensando nessa questão que a própria igreja vem debatendo sobre a construção de um hospital público, né? O que isso vai significar para Rio Claro, o que isso representa, como vai ser administrado. Será que não é muito melhor investir na infraestrutura e aprimorar a infraestrutura que já existe? Porque, desculpa, fazer hospital é a coisa mais fácil do mundo. O problema é manter depois o hospital funcionando. É por isso, Pimentel, que nós temos que ter seriedade na condução dos assuntos.
Então nós precisamos urgentemente debater o tema e não fugir dele. Qual é o impacto do hospital público hoje em Rio Claro? Eu sou favorável, desde que haja uma contribuição com as diversas entidades que representam o Rio Claro. Tá certo? Então, por exemplo, nós temos diversas entidades, eu não vou citar nome por nome, mas venham ajudar a construir o hospital. Não adianta eu construir o hospital e jogar o ônus para o poder público municipal, que sozinho nós sabemos que não terá condições de mantê-lo, como você bem colocou. Tá. O Anderson, você sabe que tem uma militância cultural profunda. E eu queria falar sobre cultura com você, mas disso a gente fala no próximo bloco, depois dos nossos comerciais. A geração de energia é um grande impacto no meio ambiente, né? O mais impactante que eu fiz foi o aquecimento solar. Aqui na minha casa, o sol aquece a água do banho. O que eu uso aqui é uma tecnologia bem barata, tudo feito de PVC. Então, aquele argumento que muita gente traz, que é muito caro, não vale mais. Tem muitas medidas que a gente pode fazer no dia a dia que são boas para o meio ambiente. Então, tirar a tomada, desligar a luz. Então, tem muitas coisinhas pequenas que juntas criam um efeito muito grande. Meu nome é Hans. Eu economizo energia em favor do meio ambiente. Galo Decorações. Prazer em receber os amigos em casa. Ambientes aconchegantes para curtir a dois. Realizamos o sonho do seu casamento e da sua primeira casa. Galo Decorações, Rio Claro e Piracicaba. Não espere isso acontecer para se filiar. Federação Paulista de Mountain Bike. Atenção que o ciclista merece. Nós estamos de volta com o seu programa Contexto, que vai ao ar pela Rede Cidade Livre Comunicação Comunitária. Hoje nós estamos recebendo o jovem político Anderson Golucci, militante do PSB, que está falando para a gente sobre as questões que são importantes nesse ano que se inicia, que, como todos nós sabemos, é um ano eleitoral. Golucci, as pessoas fazem muita confusão quando eu falo cultura e acham que cultura é arte. Cultura é música, é literatura, realmente. Até porque, na verdade, tudo é cultura, né? Tudo, assim, é aquilo que eu digo, assim, se você não criar a cultura da sustentabilidade, você torna a cidade insustentável. E a cultura da sustentabilidade não é música, não é... Enfim, é uma série de coisas dentro das quais a arte, as linguagens artísticas têm um papel fundamental, que elas são instrumentos importantes para transmitir essa cultura. Como que o Anderson vê a questão cultural de Rio Claro hoje? Tem investimento? Falta investimento? Como que o Golucci faria do mesmo jeito, diferente? Veja, Pimentel, a gente sabe hoje que a prefeitura ela passa por um momento de dificuldades financeiras, certo? Então nós não podemos suprimir, né, esse acontecido. A cultura em Rio Claro ela tem que ser assim, vista com melhores, de uma forma melhor. Vamos falar assim, a cultura infelizmente não representa aquilo que a gente gostaria que representasse. Mais dinheiro, Precisa ter mais dinheiro. Nós precisamos dar a opção dos nossos jovens, das nossas crianças, né? De falar, olha, eu quero partir para o lado do teatro. Nós temos que dar o posicionamento de ter um teatro, de ter um grupo de pessoas que vão fazer
essa arte pairar sobre Rio Claro. Não, eu quero ser dançarina. Porque tudo que você vai fazer hoje, o pai de família, ele tem que pagar. A oferta do poder público ela é muito pequena. Né? Eu quero tocar um instrumento, pronto. É mais um carnezinho para o pai de família. Né? Então você vai pagar a aula de violão. O poder público tem que estar atento à questão da cultura. Como você falou, a cultura... Sim, mas nós temos que viabilizar para que o pai de família pague menos. Né? O poder público tem que criar condições para que a criança ela não fique no mundo da rua sem uma atividade, sem um compromisso mental, vamos dizer assim. Ela tem que ficar na escola, da escola ir para um projeto, enfim, aprender a tocar um piano, um teclado, um violão, aprender a escrever uma letra de uma música, né? Aprender a pintar um quadro. Né? E eu não vejo isso hoje na cultura. Está muito desvalorizado. Eu estou falando coisa simples. É uma questão estranha, porque eu não sei se você sabe, mas é lei, né? É obrigatório o ensino das artes e da cultura, né? Nas escolas, assim como é obrigatório o ensino da história afro, que não é feito, é obrigatório a abordagem do ponto de vista indígena, que não é feito. Isso são passos que eu acho que importantes que o Rio Claro poderia dar e tem condições de dar. Agora, Colucci, você é jovem, né? O desemprego está aumentando, né? Você acha que o município, a prefeitura, dentro do mundo econômico, como que uma prefeitura, um prefeito pode ajudar a minimizar o desemprego? Teria alguma iniciativa que pudesse, assim... Porque fica falando assim, que o empresário não está investindo, não sei o quê. Você acha que o poder público municipal tem alguma capacidade financeira ou tem alguma coisa, alguma iniciativa que ela possa fazer que possa minorar essa questão, melhorar, ajudar a resolver? Pimentel, quando a gente fala da questão do novo, da oxigenação da política, nós estamos falando também de ideias novas. Eu acho que o prefeito não pode se acomodar perante essa instabilidade, tá certo? Lógico que a questão individual da empresa, o município não tem. Nós não temos como administrar a empresa, né? Mas o município tem condições de criar condições para que a empresa se mantenha em Rio Claro. Né? Então, por exemplo, o que nós temos a oferecer? De repente, veja só, o prefeito ele pode criar uma lei de incentivo. Né? Nós temos o PRODERC. Nós temos o PRODERC, o PRODEM que foi criado, enfim. Mas nós podemos criar, até de repente, debater sem ferir a lei de responsabilidade fiscal, lógico, né? Nós não queremos renunciar. Fortalecer, por exemplo, o setor de economia solidária. Fazer, mediante a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, né, um incentivo. Olha, por favor, vamos fazer aqui, todo final de ano, a empresa que menos demitir de grande massa, né? Vai ter um incentivo, um desconto, alguma coisa. Nós temos que criar condições. O que não dá mais, Pimentel, é a gente ver a Honda se instalando, né, em Tirapina. Você pega a Mercedes, está se instalando em Iracemápolis, e a Hyundai, que foi para Piracicaba, e Rio Claro, que ficou a ver navios, e nós não trouxemos nenhuma empresa grande, e pelo contrário, nós estamos perdendo grandes empresas aqui dentro de Rio Claro. É igual eu falei, nós temos que sair do comodismo. Estou falando que está faltando vontade política de correr atrás, é isso que você está falando? Exatamente, tem que ter vontade política e nós temos que correr atrás e nós temos que saber da realidade que se passa numa empresa que oferece 1.000 ou 2.000 funcionários. Será que esse comodismo que você diz que tem, eu confesso que para mim é meio difícil avaliar algumas coisas, porque como você sabe, eu fiquei fora de Rio Claro, eu não sei muito os detalhes, eu gosto de ter mais informação para poder avaliar melhor. Mas assim, será que esse acomodamento que você diz que ocorre em relação ao atual prefeito, essa coisa, não é pelo fato de que, como o trânsito do Du e da Olga é muito bom, a articulação com o governo federal é poderosa, né? O Du é um cara amigo do Temer, a Olga é uma pessoa próxima a Dilma, estou dizendo do ponto de vista pessoal até, né? Isso conta, você sabe que isso conta, e Rio Claro o governo federal investiu pesado em Rio Claro.
Será que isso não acomodou os dois? Assim, ó, nós já temos uma fonte de recursos para ir tocando aqui e, de certa forma, isso acabou negligenciando esse outro lado? O Pimentel, assim, politicamente falando, veja, é claro que estou no PSB, nós também temos representantes a nível nacional, estadual e municipal, o PT também tem, o PMDB também tem. Mas tem questões que às vezes, por exemplo, vou te dar um exemplo aqui, não fugindo do assunto, mas tem questões que às vezes é preferível você ser amigo do gerente do banco do que você ser amigo do vice-presidente. Eu preciso de um empréstimo, não é com ele, não, eu vou com o gerente do banco, né? Então, as questões, o que eu quero dizer para você é que, independentemente do contato político, você tem que ter o seu perfil político. Eu não posso fazer a minha administração falando para 200 mil pessoas que eu sou amigo do presidente ou da vice-presidente da República. Não. Eu tenho que ser o prefeito de Rio Claro, eu tenho que fazer com que a nossa cidade e os nossos interesses sejam representados. Se eu tenho conhecimento de que uma empresa que possui 1000 funcionários, ela vai sair do município, eu tenho que saber o porquê que essa empresa vai sair. E onde eu posso ajudar a manter 1000 famílias empregadas. Certo. Tá certo? Então eu vejo essa questão humana, esse relacionamento. A questão política partidária, ela é legal, ela é boa, mas a humana é melhor. Quando você sai do comodismo e você vai saber o que uma família desempregada vai passar por um determinado período, isso conta muito mais. Essa é a diferença da nova política que tem em Rio Claro. Certo. O Golucci, eu tenho conversado com muitos políticos e eu ando meio preocupado com uma questão que é fundamental nesse ano e que poucos deles até agora se deram conta. É o seguinte: vai ser uma eleição, vai ser a primeira eleição da história deste país, ou seja, parafraseando o companheiro Lula, como nunca antes na história desse país, nós vamos ter uma eleição que não tem financiamento privado de campanha, ou seja, a grana vai sair do fundo partidário, né? E isso vai trazer uma dificuldade enorme e vai trazer uma trabalheira enorme que os partidos políticos brasileiros nunca fizeram. Que eles vão ter que pegar o dinheiro que eles têm e ver aonde que eles vão gastar esse dinheiro na eleição, que é um dinheiro finito, etc. coisa e tal. Como é que o Golucci vê isso? Está preparado para viver esses novos tempos? Como que você vê isso? Vamos para o laboratório e manda bala, é isso? É isso aí. Todas as eleições municipais servem como laboratório. Em 2012 nós passamos por isso. Ninguém sabia como seria a questão do ficha limpa. Certo. Nós vivenciamos isso na pele. Né? E vimos que se trouxe grandes ganhos, trouxe grandes perdas também, porque ficou cabo solto para todo lado. Então vamos falar concretamente, que eu acho que é isso que as pessoas precisam entender. O que resolveu a questão da ficha limpa? Vamos dizer assim, muitos candidatos não puderam ser candidatos em função da ficha limpa, tá certo? Mas até hoje a gente sabe qual é o tamanho e a extensão do problema de cada um. Por conta disso, muitos candidatos despreparados assumiram cargos e deixaram uma quantidade de pessoas na mão. Né? Então, qual foi o reflexo? Qual foi o saldo? Foi positivo ou foi negativo? Não sabemos. Nós não sabemos ainda. Quem falar é chutômetro. Tá? Então, as eleições municipais, elas teriam que parar de ser laboratórios. Né? Eles vão criando, vão aprovando, só que eles não pensam no dia a dia. Como você vai falar, né, em financiamento por partido político de uma campanha que nem eles sabem como isso vai acontecer? Eles simplesmente foram lá e aprovaram. Se eu perguntar para você que o presidente nacional do PSB sabe como isso vai acontecer, eu duvido que ele vai te dar uma resposta com clareza. Eu já fiz essa pergunta para o Pena, para o presidente do PV, e a resposta foi: não sei. E como aprovam? Não, mas aí que tá. Você entende que aí que tá. Existe... O grande problema é que o modelo existe, mas em países que contam com 6, 8, 10 partidos. Nós temos 37. Aliás, dá para ter democracia com 37 partidos? Olha, o que falta é clareza. Clareza. Nós não podemos agir por impulso. Né? Então, quando você vai discorrer, que aí está a função do legislativo, quando você vai discorrer sobre uma legislação,
Pô, aquele que vai aprovar, ele tem que ter um certo preparo, ele tem que ter um conhecimento para saber os efeitos que isso vai causar na sociedade, pô. Tá certo? Então, eu acho que isso é muito emotivo, é muito momentâneo, né? E às vezes eles aprovam e não pensam. Eu acho que assim, eu sempre fui a favor do financiamento público, acho que financiamento privado, eu vou repetir uma coisa muito simples. Empresa não tem ideologia, empresa tem uma ideologia só, o lucro, porque se não der lucro, fecha, ponto final, acabou, é isso, certo? Você pode buscar esse lucro de uma maneira mais ética, mais cristã, etc, coisa e tal, ou você pode ir para o capitalismo selvagem e pisa na cabeça da pessoa e acabou, vale tudo e pronto. Mas, assim, deixar as empresas ter o peso que tinham na vida política do país é um absurdo. Agora, você não acha que, de certa forma, vai ser sofrido, vai ser um pau de doido, mas no final vai provocar um processo de depuração, porque vai ter que se tocar que não tem, porque o nego fala assim, não, aprovou 811 milhões para o fundo partidário, não sei o quê. Bom, 800 milhões não dava a campanha, as campanhas dos prefeitos de São Paulo e do Rio de Janeiro passa nisso. E nós estamos falando de 811 milhões para o Brasil inteiro. Você não acha que isso os partidos vão ter que voltar um pouco para si mesmo e isso vai fortalecer os partidos políticos? Sim, veja, eu acho que quando uma lei ela é aprovada, ela tem um objetivo. Qual é o objetivo? Né? Do custo da campanha ser financiado pelos partidos. Você dá chances iguais para os partidos nanicos, vamos dizer assim, né? Para que eles disputem de uma forma semelhante. Embora você sabe que a participação... Não vai existir porque a proporção, é 10% e 90% na proporcionalidade. E aí como que cria uma condição dessa? Se você tem por objetivo, realmente, peraí, as empresas não podem financiar, não sei o que, e dá uma chance iguais para os partidos. Eu falo que é um assunto muito delicado, muito confuso, e que não foi debatido como deveria ser debatido. Né? Eu acredito que isso sirva para confundir os próprios partidos e os candidatos. Né? Não existe ainda um posicionamento que fale concretamente se isso é bom, se isso é ruim. É lógico, como você disse bem, que eu também acho que não é nem a questão da empresa participar da sua campanha, porque na verdade, se você é um empresário, você está investindo, né? Você está investindo no candidato, poxa vida. Eu vou investir no Pimentel porque eu sei que a hora que ele ganhar, não. Então realmente essa farra tem que acabar, mas nós temos que criar mecanismo que acabe com essa farra, mas que ao mesmo tempo dê um resguardo para que as eleições e para os partidos disputarem de forma igualitária. Não vi nenhuma questão favorável. Anderson, então eu queria que você deixasse uma última mensagem para a população, enfim, e prometesse que vai estar de volta aí quando a gente convocar, para a gente continuar batendo papo sobre os problemas de Rio Claro. Primeiramente, Pimentel, eu agradeço. Achei que foi um tempo muito gostoso, nós conversamos aqui e realmente... O cafezinho estava bom? Estava excelente, o café estava no ponto, né? E tenha certeza que nós iremos voltar e discutir sobre demais assuntos. E parabenizar você pela sua ousadia, pela sua vontade de querer fazer com que Rio Claro e as pessoas que nos acompanham conheçam realmente o que tem por trás de cada candidato e quais são os verdadeiros interesses. Nós queremos, com o nosso grupo político, que está sendo construído em Rio Claro, dar oportunidade à população de ter uma oxigenação na vida política de Rio Claro. E, sobretudo, levar a esperança àqueles que mais necessitam do poder público para se manter. E pode ter certeza que esse grupo irá nascer com esta finalidade e com este objetivo. E tenho certeza que se esse grupo for o vencedor das eleições, nós iremos honrar todos os nossos compromissos. E, sem sombra de dúvida, nós faremos que Rio Claro volte a galgar voos mais altos ao nível estadual e elevar Rio Claro a uma das melhores cidades de viver desse país. Pode ter certeza do que eu estou falando, Pimentel. E no próximo bloco estaremos recebendo a secretária municipal de Educação, Heloísa do Carmo. Aqui em casa, a gente tem 2 lixeiras.
Uma para o lixo comum e a outra lixeira para todos os recicláveis juntos. Eu separo os recicláveis, dou uma enxaguadinha e coloco eles todos dentro de uma lixeira só. Não precisa separar em 4 cores, eles são coletados juntos. Separar para reciclar é importante, mas mais importante ainda é diminuir a geração desse resíduo. Não adianta nada a gente só pensar em reciclar se a gente ficar desperdiçando. Reciclar não vai resolver todos os problemas. Se trata de respeito, né? Respeito com o meio ambiente, respeito com o planeta, respeito com o outro. Sempre vale a pena separar. Meu nome é Hipólita e eu separo os recicláveis para coleta seletiva solidária. Essa pamonha verdadeira brasileira única. Pamonha pra você. E a verdadeira pamonha mineira é a pamonha que vai ganhar. É a pamonha feita especialmente pra você. Pamonha verdadeira brasileira. Bom, e nós estamos recebendo hoje no programa Contexto a secretária municipal de Educação, Heloísa. Heloísa, bem-vinda, chegando de Brasília, discussões sobre a base curricular da educação. Quais são as novidades? Metel, eu queria agradecer a oportunidade de participar desse programa e realmente trazer as novidades, né, que estão borbulhando aí na educação, que é em relação à Base Nacional Comum, que é muito polêmica, mas nós sabemos que quando você abre um determinado assunto para discussões, para debates, se torna polêmico, porque as pessoas têm os seus posicionamentos. Então, realmente era de se esperar que essa discussão realmente fosse da forma como está, né? Polêmica, mas não pode ser aquele polêmico que não sai do lugar. A discussão realmente está caminhando e está quase chegando ao seu final. Heloísa, a consulta continua, a discussão é feita levando em conta as propostas de uma consulta pública aberta pelo governo federal, pelo Ministério da Educação, que ela fica aberta até 15 de março, é isso? E dizem que já recebeu mais de 9 milhões de contribuições, é isso? Isso, eu estive em Brasília porque eu faço parte do Conselho Nacional de Representantes dos Secretários Municipais do Brasil como um todo, né? Por isso Conselho Nacional. E esse conselho, ele possui como representação 4 secretários por estado, que são eleitos dos seus estados. Então, eu sou uma, né, que eu fui eleita por São Paulo. Então, nós fomos a Brasília, nós somos em 4, mas no fim uma pessoa não pôde estar presente. Então, nós tivemos uma reunião em São Paulo com aproximadamente 150 secretários, né, representando os seus estados. E aí você vê o Brasil, a diversidade cultural, né, e foi um encontro muito bom, por quê? Porque nós temos que pensar a base nacional como esse nome mesmo diz, nacional. Nós estamos aqui no estado de São Paulo, nós podemos ter uma visão, mas quando você encontra os seus colegas do Amazonas, do Pará, do Ceará, do Rio Grande do Sul, do Mato Grosso do Sul, do Mato Grosso, você vê as condições diferenciadas dos municípios e que tem alguns problemas que são comuns, mas também tem a sua diversidade local. Certo. Agora, Heloísa, uma coisa que parece que está gerando muita polêmica, está sendo alvo de muita discussão,
que o grupo que elaborou a proposta base que está sendo discutida deu tons assim menos eurocentristas no ensino da história do Brasil, do ensino da história, né? Levando mais em conta as questões dos afrodescendentes, dos povos originários, dos indígenas. Como que isso rolou lá em Brasília? Como que você vê, qual a perspectiva disso? Para que haja um entendimento correto, preciso mostrar para vocês como que foi a organização do evento. Primeiro, nós tínhamos a presença de secretários municipais de educação. Como secretários municipais de educação, nós trabalhamos a educação infantil e o ensino fundamental. Então, nós não chegamos a uma discussão do ensino médio, principalmente porque o tempo não era suficiente para isso, então houve a opção de se deter mais naquilo do que os municípios têm a sua responsabilidade. Depois, uma abertura geral, em que se discutiu a base de uma forma geral, como abertura para a proposta, que até o final desse semestre nós teremos a proposta concluída, e é claro que a implantação se avaliou que nós teríamos pelo menos 3 anos, porque tem que começar, né? Já vai ser obrigatoriedade, mas tem que ver que os livros didáticos vão ter que se adequar a essa situação. A formação dos professores, a licenciatura tem que passar por reformulação, né? E depois desse geral, nós partimos para a questão dos grupos específicos, componentes curriculares. E aí nós tivemos o grupo de língua portuguesa, arte, educação física, matemática, ciência da natureza, história, geografia, ensino religioso, educação infantil e educação especial. Quando eu fui para Brasília, eu achei que o mais polêmico seria realmente a história, né? Porque é o que tem sido ventilado. Mas o mais polêmico acabou sendo arte e educação física, e depois eu posso colocar para você. Para responder a sua pergunta, que foi com relação à história, o que precisa ficar claro é que a proposta, ela não elimina a questão do estudo da história antiga, época medieval, moderna, contemporânea. Ela apenas coloca como foco o Brasil. E partindo daquela realidade, que inclusive a gente já trabalha com as crianças, que você tem que partir do local por global. Não adianta você inverter esse processo, que a criança tem muita dificuldade de entender. Então, o partir do local é partir o quê? Da história do bairro da criança, a história da cidade e, claro, a história do seu país. E a partir da história do seu país, ramificar, porque o Brasil também não está solto no planeta, né? Ele tem ligações com a Europa, ligações com o Oriente, enfim. E aí fazer essa ligação. O que se achou é que talvez o documento não esteja muito claro nesse sentido. Então se colocou que deveria ter alguns ajustes para ficar mais clara essa questão. Certo. Mas o Brasil vai ser o centro. Certo. Heloísa, vamos, assim, já falamos um pouco da questão nacional, que é importante, logicamente, porque o Brasil precisa discutir a melhoria da educação, a qualidade da educação, que teve avanços na democratização do acesso, mas a qualidade... Agora, eu, assim, que conheço um pouco da estrutura educacional, não só de Rio Claro, mas do país, eu sou uma pessoa que viajei bastante, eu continuo achando que Rio Claro tem é privilegiada, tem, e não é de agora, já vem sendo construído um sistema de educação bom, de qualidade, inclusive. O que dá para melhorar, Heloísa? Esse diferencial, realmente, eu observo, e inclusive o grupo da secretaria, quando vai em encontros, observa que realmente nós somos privilegiados. Mas nem assim nós atingimos o patamar que a gente espera que se atinja da educação, e esse patamar vai, quando você alcançar um ponto a mais, você vai querer 2 e assim por diante, porque é assim que nós crescemos. Nós nunca podemos achar que nós estamos aqui, estamos parados, podemos parar por aqui, não podemos. Nós temos que agora avançar, inclusive na construção dos currículos. E nessa construção dos currículos, nós temos a base nacional para dar esse embasamento, porque os currículos vão ter que ser construídos com 60% obrigatoriedade da base. Então, a base deve ocupar 60%
dos currículos. Certo. Então, nós vamos ter aí o 40% para trabalhar com a nossa realidade local. E aí nós vamos ter que ter formação desses professores, encontros, para que nós possamos juntos estar com o currículo de Rio Claro mais avançado. Certo. E a gente sabe que sempre... Na questão de acesso, a questão das creches resolvida ou ainda falta? Não, com relação... Aí nós temos uma outra realidade. Uma questão é você ter a criança na escola e aquilo que você vai trabalhar na escola, a questão curricular. Que aí nós podemos avançar nesse sentido de usar a base, construir os nossos 40% com a realidade local e com a disponibilidade que nós temos dos profissionais e que aí a gente observa, por exemplo, deixa eu só dar um exemplo do que acontece. Pois não. Nós temos em Rio Claro professor de educação física desde a educação infantil. Essa discussão em Brasília foi muito polêmica, porque não é a realidade do país. O país não tem o profissional de educação física, nem sequer, às vezes, na primeira etapa do ensino fundamental. Como não tem de arte também. Isso, como não tem de arte, não tem de inglês. E nós já avançamos, depois da Lei 11.738, que deu a oportunidade do professor ter 1/3 da sua jornada como hora de trabalho pedagógico, nós já pudemos colocar arte, colocamos inglês, e a educação física já há anos Rio Claro trabalha. E você veja, foi motivo de discussão em Brasília e foi muito polêmico, né? E até se tirou a linha... Até porque o encargo é do município, uma verba não tem, o município não tem. Então, tem essa questão curricular. Uma outra questão é a questão do atendimento da demanda. E aí eu posso dizer para você, 2016 já é obrigatório atendimento da demanda de 4 a 17 anos. 4 e 5 anos é do município, já o ensino fundamental até os 17 é do estado, e o fundamental, primeira etapa, é do município. Isso nós já estamos atendendo, não a partir desse ano, nós já atendíamos 100% dos 4 e 5 anos. Agora, o grande desafio é a creche, que é a faixa etária de 0 a 3 anos. E eu te digo que nós já alcançamos o patamar que para o Brasil está posto para 2021, que é atender 50%. Nós já atendemos, mas é que eu digo para você, não é porque nós já atendemos 50% que nós vamos ficar parados e esperar 2021 para avançar. Nós já vamos inaugurar uma creche mais esse ano. Nós temos assim, nós não temos condições financeiras, orçamentárias de avançar mais que isso. O que as pessoas... Mas anualmente nós temos inaugurado creche. O que as pessoas têm que entender, e isso em relação também à saúde, essa questão toda, que fazer o prédio é 2 palitos. E agora depois manter o prédio, manter em funcionamento e com qualidade é outra coisa. Ô Luiz, a gente infelizmente o nosso tempo vai acabar. Eu queria que você, sei lá, falasse alguma coisa assim sobre a perspectiva de Rio Claro, como é que você vê esse ano em Rio Claro, enfim. A eleição está por aí, a Heloísa é militante do Partido dos Trabalhadores. Diga alguma coisa para nós aí, como a Heloísa vê isso? Em termos pedagógicos, eu já coloquei para você que nós estaremos trabalhando na questão dos currículos. Em termos de atendimento da demanda, nós vamos estar entregando uma escola de 0 a 5 anos lá no bairro Bom Sucesso, Novo Venzio, ainda nesse primeiro semestre. Estamos tentando melhorar as condições de atendimento das escolas já existentes. Agora, como você colocou, nós estamos num ano eleitoral. Então, nós sabemos que o nosso planejamento não é mais aquele planejamento para 4 anos. Nós temos um planejamento para finalizar o nosso mandato, que felizmente foi de 8 anos, o que propiciou aí que nós estivéssemos implantando muito dos nossos projetos. Mas nós temos que finalizar aquilo que nós nos propusemos a fazer e que felizmente conseguimos e aguardar o que vem, né? Nós esperamos dar continuidade, né? E quando eu digo dar continuidade, não significa na minha pessoa ou, né? No projeto. No projeto. O que nós pretendemos é isso. E essa continuidade do projeto, estou à disposição para colaborar, mas também a gente acha que
temos que rever o grupo dentro da secretaria. Nós temos um pessoal muito bom lá, mas de qualquer forma nós temos que ter aí sempre aprimorar a questão, né, daquilo que você faz. Sim. Então é isso que a gente espera para 2016, dar conta do currículo, aumentar o atendimento da população e em termos políticos, nós esperamos que o nosso projeto seja vitorioso e eu estou aí, né, dentro desse projeto para colaborar em todos os sentidos, tanto na questão eleitoral quanto na questão de elaboração de planos de governo, para dar continuidade àquilo que nós começamos a implantar. Certo. Sempre um prazer papear com você, a gente é amigo de longa data, né? E certamente teremos outras oportunidades para bater esse papo e conversar com certeza. Temos outros assuntos, né, dentro da educação que nós gostaríamos de estar conversando e nos colocamos à disposição. E muitas vezes, não só na minha pessoa, tem um grupo muito bom, né? Nós temos um pessoal que trabalha com inclusão, que merece, né, uma conversa especial, né? Nós temos um trabalho ambiental muito bom. Para a Lígia. Isso. Nós temos um trabalho ambiental muito bom também e que as coordenadorias, né, a gente pode colocar à disposição para quando você quiser fazer uma entrevista, para que a população conheça o trabalho. Obrigado, Luísa. Galo Decorações. Prazer em receber os amigos em casa. Ambientes aconchegantes para curtir a dois. Realizamos o sonho do seu casamento e da sua primeira casa. Galo Decorações, Rio Claro e Piracicaba. Eu tive uma experiência de visitar 2 aterros sanitários, na verdade 2 lixões. A situação me deixou em pânico em ver aquelas pessoas manuseando lixo misturado, lixo seco com lixo orgânico. Você pega o resíduo orgânico que você tem, mistura esse resíduo com 2 porções dessa matéria seca, coloca nessa primeira gaveta. E aqui as minhocas ficam se alimentando disso e gerando humus. Na gaveta de baixo eu já tenho um humus preparado. Você elimina todo e qualquer odor da decomposição desse material, porque o sistema fica em equilíbrio. O biofertilizante, ele percola por essas caixas que são furadas e cai nesse último depósito. A partir dessa torneira aqui a gente extrai ele, mistura com água para ir levar até as plantas. Eu sou Rogério, engenheiro florestal e tenho um minhocário dentro da minha própria casa. Estranha loucura é tentar descobrir que o melhor é você. Eu acho que... Estamos aqui com a Araci Stein. Eu conheço desde criancinha, frequentava a casa da Araci. Eu carreguei você no colo. É verdade. E a Araci, ela sempre foi uma carnavalesca de primeira ordem. Esse ano eu tô chateado que ela disse que não vai sair em escola nenhuma. Não. Mas aqui na praça vai ter baile, daí Araci... Vai ter, o baile carnavalesco, né? Os foliões aqui vão estar aqui no sábado, domingo e terça-feira a partir das 16 horas. Então nós estaremos aqui com o grupo de seresteiros, a banda, né? Araci, quer dizer que vão homenagear a Dona Florisa finalmente no Carnaval? Exatamente, na sexta-feira, através do Valdir Duarte, né, nosso diretor da Seresta, ele vai fazer uma homenagem simbólica para minha mãe, né? E que vai ter, na sexta-feira aqui, vai ter a saída do Carnaval aqui no Coreto e vai passar para a Avenida 1 com o nome da minha mãe, Florisa. Ah, que legal! E quem vai puxar o cordão é a Araci, com certeza. Ah, vamos lá, exatamente, toda a nossa família. Então convido o povo aí para homenagear a Dona Florisa, que tanta gente, ajudou tanta gente, não é verdade? Exatamente, uma grande carnavalesca, né? Então que o povo prestigie na sexta-feira aqui. Além de uma grande carnavalesca, um coração de ouro, né? Exatamente. Muito obrigada a todos que compareceram na sexta-feira em homenagem à minha mãe, Florisa Stein. Mas não sei se passando que eu passo,
Agostinho Parente, fundador do Grêmio dos Seresteiros de Rio Claro, é um evento que há mais de uma década, né, Agostinho, já se tornou um ponto de encontro nas manhãs dos domingos rio-clarenses. Agora, também aqui, já tradicionalmente acontece bailes populares no Carnaval. Nós vamos ter isso esse ano, Agostinho? Aqui nós estamos na Praça Pública, onde há 20 anos nós fazemos a nossa tradicional seresta na praça aqui principal, que é a Praça 15. É o Grêmio Seresteiro que está aqui todos os domingos das 11 a 1h da tarde. De grátis, de grátis. De grátis, porque aqui é um lugar onde a gente se encontra a amizade, o carinho, o amor de ter esse público. Porque uma presença desse público que está aqui junto de nós, que nós já estamos aqui há 20 anos no Jardim Público. E o tempo que nós estivemos fora ali na Rua 4, nas praças, nos bares, mas estamos no Jardim Público já há 20 anos. Porque aqui é um lugar que nós fazemos a nossa vontade, nós gostamos, é o nosso ego que está aqui, com esse regional, com essas coisas que nós fazemos aqui. E agora, como todo ano, nós temos o Carnaval aqui na Praça Pública, na tradicional, que você já conhece, também são 20 anos que nós fazemos um Carnaval aqui, ao sábado, domingo e terça-feira. E esse ano nós temos uma outra, que como acabou a Banda do Veneno, foi criada a Banda do Coreto. Então também nós teremos aqui esse ano a Banda do Coreto no Jardim Público, na sexta-feira a partir das 19 horas, concurso, e a banda tocará na Banda do Coreto, que é outra banda mais formada por nós. É a Banda do Momo, que acompanha o Rei Momo em todo o Carnaval. Um beijo teu, beija-me. Quero sentir o teu perfume, beija-me com todo o seu amor. Nós estamos aqui com a Célia, que todo domingo está aqui na Seresta, né, Célia? Domingo eu estou. Eu adoro. Você adora, você canta também, Célia? Eu? De vez em quando eu dou uma dançada. E nós estamos aqui também com o amigo Zé Paiaiá, que também todo domingo está aqui na Seresta. E aí, Paiaiá? Boa seresta no domingo aqui em Rio Claro? A seresta aqui é muito famosa aqui em Rio Claro, já tem bastante anos. Eu trabalho aqui vendendo espetinho, servindo a população, o pessoal de terceira idade, que nem eu sou também da terceira idade. E o Paiaiá, vai ter espetinho do Paiaiá no Carnaval aqui também ou não? No Carnaval aqui é maravilhoso, é um lugar que eu acho um dos melhores carnaval aqui de Rio Claro à tarde, o povo todo presente. E eu gosto, que é a única distração que a gente tem, o Carnaval, porque é bom e todo mundo gosta, eu acho, né? Só não gosta quem não gosta de folia, mas eu sou um folião, gosto de Carnaval e estou aqui com o meu espetinho, prestigiando todo o sistema que é nosso mesmo. Então um abraço pro Paiaiá e no Carnaval a gente vai encontrar o Paiaiá. Fala um tchau aí. Tchau para todo mundo aí, ó, e no Carnaval aqui presente. Que aqui o espetinho do Paiaiá junto com vocês aí, ó. Eu quero seu sabor. Ai, 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 oh. Morena tropicana, eu quero seu sabor. Ai, 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 oh. É o grito carnavalesco na capital da alegria, inicia na Praça Dalva de Oliveira. Inclusive no próximo domingo, dia 31 de janeiro, sempre em janeiro, porque o Carnaval é fevereiro, nós fazemos a tradicionais, né? O grito carnavalesco aqui na Praça Dalva de Oliveira. Com a Banda do Seresteiro nós estaremos com as marchinhas, as tradicionais músicas do Carnaval que já ficou no passado, mas aqui não. Aqui está presente porque o povo vem apresente por causa das nossas tradicionais marchinhas que nós temos aqui na Praça Dalva de Oliveira. Certo. Ô, Agostinho, ó, o que você achou da decisão do prefeito Altimar em manter o Carnaval? Eu vou dizer para você, João, porque nós, você já passou por administração, estou na administração e eu estou na administração, Rio Claro tem uma lei. E essa lei do Carnaval, enquanto não for revogada, porque existe a verba do Carnaval,
entende? Então tem que ser gasta. O Cláudio, por exemplo, na administração do Cláudio, nós não fizemos carnaval de rua, mas eu trouxe, no show, trouxemos artistas, fizemos carnaval popular lá na estação, para gastar verba. Então existe uma verba do carnaval que tem que ser gastada. Por isso que o prefeito não tirou. As outras cidades da região não tem, porque eles não têm essa, como se diz, essa lei dentro. E a cidade de Rio Claro existe a lei. Então nós temos que gastar esse dinheiro no carnaval. Mas, Agostinho, você não acha que o Du acabou sendo inteligente, já que todas as cidades da região não vão ter carnaval? O povo da região vai acabar vindo para Rio Claro, gastando dinheiro em Rio Claro. Você não acha isso, não? É um grande lembrete, João. Porque se não tem na região, como existe o carnaval em Rio Claro, que todo mundo conhece, como nós já fomos a primeiro do estado, o primeiro carnaval do estado era Rio Claro, a capital da alegria. Foi Catanduva e foi Rio Claro. Quer dizer, por esse motivo não se acaba o carnaval Rio Claro, porque Rio Claro sempre foi no carnaval a capital da alegria. Por isso, sendo a capital da alegria, nós não podemos parar com isso, porque o povo de Rio Claro vive os momentos, sabe que é difícil, tem as coisas que acontecem na cidade, a prefeitura, a administração, as coisas que conhece, por algumas coisas que falta verba, mas felizmente o Du não deixa cair, porque ele segue a lei carnavalesca que ele tem que fazer carnaval na cidade de Rio Claro. Hoje na memória eu guardo e sei de cor. Naquela vez ele juntava gente e contava contente o que fez de manhã. E nos seus olhos era tanto brilho, que mais que seu filho eu virei seu fã. E o programa Contexto de hoje vai ficando por aqui.